disponível para trazer a palavra para nós. And we will thank God for his life, for his family, and for his available heart to bring God's word to us. Sim, Jesus, obrigada pela vida do David. Yes, Jesus, we thank you for David's life. Obrigada pelo coração dele disponível para o Senhor. We thank you for his available heart that is available to you. Sabemos que antes mesmo de chegarmos aqui com uma palavra, o Senhor já falou com ele. We know that even before he came here with the word, he already spoke this word into his heart. Então dê-lhe graça, da tua graça, Deus, para falar da tua palavra conosco esta manhã. So Lord, we ask that you give him your grace so that he may Que o nosso coração seja uma terra fértil para essa semente ser plantada. that he may bring your word to us, and that our hearts may be as fertile land, that your seed may be planted and grow. Para que ela possa florescer e frutificar na nossa vida, em nome de Jesus. And may it flourish, may it bloom, may it bear fruit in our lives for the glory of God. Amém. Amen. Muchas gracias. Muito obrigado. Thank you. I would like to just mention something about one of the announcements. Eu gostava só de mencionar uma coisa acerca de um dos anúncios. We will be going back to Banner and Elizabeth's house this week. Esta semana vamos estar a voltar à casa do Bernhard e da Elizabeth. They are back, so our tending that group is back to them. That is the German Bible study for the week. Eles já retornaram, então podemos voltar a ter o grupo de estudo bíblico alemão em casa deles. Okay. The other thing I would like to mention is last Sunday, my wife was able to share with all of us about Benjamin, our son. E outra coisa que eu gostava de falar é que a semana passada a minha esposa falou aqui conosco sobre o Benjamin, Our son. o nosso filho. He is a doctor missionary in Burma, or Burma, Myanmar. Ele está em Myanmar a fazer trabalho missionário e de médico. And we invited you to be part of a prayer group through WhatsApp. If you would like to do that still and you were not registered last Sunday, you are welcome to come to my wife today and you will be able to do that. E nós convidámos-vos a falar com a Janete e a pedir para entrar naquele grupo do WhatsApp de oração. Okay, let's go to the sermon for today. Então vamos entrar na mensagem de hoje. We've been talking about a friendship with God since the beginning of the year. Nós temos estado a falar sobre uma amizade com Deus desde o início deste ano. And it seems like God doesn't want to pull the plug from there still. E a sensação é que Deus não quer terminar já esse assunto. It is such a thought to think that the person that gave us this opportunity E é um pensamento tão grandioso pensar que aquele que nos deu esta oportunidade, the God that became flesh and lived among us, aquele Deus, o Deus que se fez carne e viveu entre nós, the one that is the creator of the whole universe, aquele que é o criador de todo o universo, the one that made you and me, aquele que te criou a ti, que me criou a mim, the one that holds the whole life together, aquele em cujas mãos sustenta toda a vida humana, toda a vida. the one that has given the history, past history, present and future history of humanity, Aquele que é desde sempre, não é? Desde o passado, presente e futuro de toda a humanidade. and not just that, but came to die for our sins. E não apenas veio, mas ele veio para morrer pelos nossos pecados. Your sin, my sin, was put on that cross on himself. Pelos nossos pecados que foram colocados sobre ele naquela cruz. It's the same person that says, I have called you friends. É a mesma pessoa que nos diz, eu vos tenho chamado de amigos. If there is somebody in the whole universe that could say, now you will be my slave,
Se há alguém no universo todo que se pode vir e dizer agora vais ser meu escravo, the only one that has that right o único que tem esse direito is saying now, I will not call you servants, but I will call you friends. está a dizer-nos: eu não vos quero chamar de servos, mas de amigos. Yeah, and that we see it in John 15, and now my thingy doesn't want to work. In John 15:15 we read that. E nós lemos isso em João capítulo 15, versículo 15. So Jesus says, I want to call you friends now. Em que Jesus diz: eu quero chamar-vos de amigos a partir de agora. We will read it all later on, but I just want to, my objective of this sermon today is to leave two things in your mind for after the service. O meu objetivo nesta mensagem hoje é deixar duas coisas muito importantes na vossa mente para vocês trazerem convosco daqui para fora. The first is a thought. A primeira é um pensamento. And this thought will be, God wants me as a friend. E esse pensamento é que Deus me quer enquanto amigo. And it's not just a thought, but it's a fact. Mas não é apenas um pensamento, é um facto. Say it with me. Digam isto comigo. God wants me as a friend. Deus Não, quer-me, Deus quer-me enquanto amigo. That's the thought I want you to leave today with. Este é o pensamento que eu quero que vocês saiam daqui com ele. Maybe I can give more information to you so that would be a root for your life. E se calhar posso falar um bocadinho mais sobre isto para isso se enraizar na vossa vida. The second thing I want to leave with you today E a segunda coisa que eu quero que saia convosco daqui is a question. é uma pergunta. And this question is, E esta pergunta é: what is stopping me from being and acting as his friend? o que é que me impede de ser e de agir como amigo de Deus? Okay? Two things. Duas A coisas. fact and a question. Um facto e uma pergunta. So when Jesus speaks in John 15:15 to the disciples, Então, quando Jesus fala aos discípulos em João 15:15, this was a surprise to the disciples. isto para os discípulos foi uma surpresa. They never heard that. Eles nunca tinham ouvido isso. They were expecting what I mentioned before, Jesus saying, I am the master and you will serve me. A expectativa deles era que fosse como nós falámos há bocadinho. Eu sou o mestre e vocês têm de me servir. And I don't have time to explain all of what that meant to the Hebrew people. E não vou estar a tentar explicar tudo o que isso significava no contexto deste povo hebraico. But this was a surprise to the disciples. Mas isto foi uma surpresa para os discípulos. But I would like to let you know Mas eu gostava que vocês soubessem that was not a surprise or something new that Jesus was just bringing in. Mas que isso não era uma coisa nova, completamente nova, uma surpresa que Jesus estava a trazer. It has been God's idea from the very beginning. Porque tinha sido a ideia de Deus logo desde o início. So I'm going to show you with two different people. Então eu quero mostrar-vos com duas pessoas diferentes. Just an example of friends of God in the Bible. Um exemplo de amigos de Deus na Bíblia. The one that you already know about is Abraham. Aquele que vocês já conhecem de certo será Abraão. And that we find in James 2:23. Que nós encontramos em Tiago capítulo 2 versículo 23. I will read it in English. E eu vou ler em inglês. And here is in Portuguese and German, so you can read it there and we spend little time on that. E a tradução vai estar em português e em alemão. So it says, and the scripture was fulfilled, which said, and Abraham believed God, and it was given unto him for righteousness, and he was called the friend of God. Now that verse Agora este versículo explains very clearly who Abraham was. explica muito claramente quem Abraão era.
James keeps on saying, as we keep on reading in James 24, Ao continuarmos a ler, versículo 24, that Abraham became the father of the faithful. ele diz que Abraão se tornou o pai de todos aqueles que creem. He became the father of the faith Ele tornou-se o pai da fé, because he believed God's calling to him, and he went. porque ele acreditou no chamado que Deus fez e ele seguiu aquilo que Deus disse. But as we read of Abraham's life in Genesis, Mas ao lermos a vida de Abraão em Gênesis, we find a very specific part of that encontramos uma parte muito específica when God comes and visits his friend Abraham. em que Deus vem e visita o seu amigo Abraão And he tells him what he is about to do. e lhe diz o que ele vai fazer a seguir. That's in Genesis 18:16-33. Isto está em Gênesis 18, versículo 16 a 33. When God comes to Abraham, Abraham recognizes God and brings an offering and food to him. Em que Deus vem a Abraão, Abraão reconhece a Deus e ele traz uma oferta para Deus. That's when God tells Abraham, you will have a son. É aí que Deus promete a Abraão que ele terá um filho. Okay? But then as God is about to leave him, E quando Deus está prestes a deixá-lo, they say, should we keep what we are about to do to our friend Abraham? e Deus pergunta, será que devemos dizer a Abraão aquilo que vamos fazer? And they tell him that God is about to destroy Sodom and Gomorrah. E Deus diz, de facto, avisa a Abraão que vão destruir Sodoma e Gomorra. And Abraham asks God, would you destroy all of these people if you would find 50 and 40 and 30 and it comes down to 10? E o que Abraão pergunta a Deus é, destruirias este povo mesmo que entre eles encontrasses 50 pessoas justas, e então 30, e então 20, e chega até 10. As we will see later on, Como vamos ver aqui em frente, that one of the purposes of being a friend of God um dos propósitos de ser amigo de Deus is to know what he is about to do. é saber aquilo que ele está prestes a fazer. Second friend of God. O segundo amigo de Deus. And this might just surprise you as it has surprised me. E talvez isto vos surpreenda tal como me surpreendeu a mim. In Exodus 12:18, in Exodus 2:18, I'm sorry, Em Êxodo 2:18 says this: when the girls returned to Reuel is Jethro, their father. He asked them, "Why have you returned so early today?" And they respond, "An Egyptian helped us water our sheep and put us away from the other from the other people that didn't allow us to." Sorry, let's say that again. What they said is that Moses helped us. Ok. E quando elas voltaram a Reuel, seu pai, que é Jetro, elas perguntam porque é que ele pergunta porque é que voltaram tão depressa, e elas dizem que ficaram a ajudar Moisés, um pastor. So Jethro, the father-in-law of Moses, Então Jetro, ou seja, o sogro de Moisés, actually has two names. na verdade ele tem dois nomes. And it's not two names. One is a title, and the other one is a name. Um deles é um título e o outro é um nome. When Jethro comes to Moses, he is called Jethro. Quando Jetro vai ter com Moisés, ele apresenta-se como Jetro. In Exodus, years farther away. Depois, muitos anos mais tarde, em Êxodo, não é? But his name is Reuel. Mas o nome dele aqui é Reuel. Jethro means excellent. Jetro significa excelente.
And Reuel means friend of God. E Reuel significa amigo de Deus. The names in the Old Testament usually means something about the person. E quando nós vemos nomes no Antigo Testamento, muito frequentemente isso significa algo acerca daquela pessoa. And then we have here somebody that is called the excellent friend of God. E temos alguém aqui que seria chamado excelente amigo de Deus. And let me tell you, this excellent friend of God had a job. E deixem-me dizer-vos, este excelente amigo de Deus tinha uma tarefa. He was a priest of Midian. Ele era sacerdote de Midian. Midian. And the Midianites, that is a people group in Canaan. E os midianitas, que eram um grupo de pessoas em um povo em Canaã, were descendants of Abraham eram descendentes de Abraão também, through Ishmael. através de Ismael. So the priest of Midian, Jethro, the excellent friend of God, Então o sacerdote de Midian, o Jetro, este excelente amigo de Deus, became the discipler of the greatest leader for Israel. tornou-se aquele que discipulou, aquele que se tornou o maior líder de Israel, não é? Moses comes Moisés vem a Midian, running from Egypt, a fugir do Egito, thinking his life was over, e pensando que a sua vida já tinha acabado, helps some girls with their sheep, ajuda umas meninas com com as suas ovelhas. the excellent friend of God takes him into his family, E este excelente amigo de Deus toma-o consigo e faz parte da família for 40 years durante 4 anos to teach him. para o ensinar. 40 anos? 40 years. anos. How 40, many did I say? 40, desculpem. Okay. 40, Eu disse 40 quatro. years 40 to anos. teach him about that excellent friend he had. Para o ensinar acerca daquele incrível amigo que ele tinha. Can you imagine you would be Moses at the moment? Conseguem imaginar-se como Moisés neste momento? You have no life, no future. Vocês naquele momento era como se não tivessem mais vida, já tinha acabado o vosso futuro. But just because you did one little thing, help two girls or a few girls, water the sheep, and take away those other men that were trying to stop them from that, you are taken in a family that knows God. Mas por causa de uma pequena ação, por teres ajudado aquelas mulheres, o que acontece é que tu és tomado, levado para dentro do seio de uma família e és levado a conhecer a Deus realmente. God tells Reuel, his friend, I want him. Deus diz a Reuel, seu amigo, eu quero aquele. Bring him to your home. Trá-lo para a tua casa. I have plans for his life. Eu tenho planos para a vida dele. God speaks to his friends. Deus fala com os seus amigos. Now, let me ask you, in your understanding of the Bible and what you have read, but I'm sure you have read the Bible a few times. Agora, na vossa compreensão da Bíblia, que vocês conhecem, eu certo que todos aqui já leram a Bíblia muitas vezes. How many other friends do you find? Let me ask you, which friends have you found besides the ones that I have mentioned? Para além daqueles que eu mencionei, que amigos de Deus é que vocês encontraram para além destes? Give me a name. Deem-me nomes. David. David. João. John. Who else? Anybody else? Samuel. Elijah. Elias. Most of the prophets. A maior parte dos profetas. They heard God's voice and they spoke it. Eles ouviam a voz de Deus para falar. Okay? But there is two friends that I want to tell you about that will be very surprising to you. Mas há dois amigos que eu vou falar que se calhar vão ser muito surpreendentes para vocês. Because mostly we blame them. Porque muitas das vezes o que nós fazemos é colocarmos culpas pelo que eles fizeram em cima deles. We blame them from everything that's happening to us. Nós culpamos-los por tudo aquilo que nos está a acontecer a nós. Who are they?
Quem são? Adam and Eve. Adão e Eva. Yeah. I wonder, and this is just my wonder, E eu questiono-me, isto sou eu pessoalmente que me questiono. how long was Adam and Eve in the garden before they sinned? Quanto tempo é que Adão e Eva estiveram naquele jardim antes de pecarem? I'll just leave it there. Eu deixo a questão. But what I know Mas aquilo que eu sei is that whatever time that was that they spent with God in the Garden of Eden, o que eu sei é que quanto tempo tenha sido que passaram com Deus no jardim, they were created special. eles foram criados de uma forma especial. And not just in their body or their being. Não só no seu corpo, no seu ser. God didn't need another being to worship Him. Deus não precisava de criar um ser para o adorar. He wanted friends. O que ele queria era criar amigos. Someone to relate to as a friend. Alguém com quem ele se pudesse relacionar enquanto amigo. So I will leave it as a maybe, and you can read more and think more and pray about it. Então eu vou deixar isto como uma questão em aberto e vocês podem pensar, ler o que quiserem acerca disso. The very first friends of God with Adam and Eve. Os primeiríssimos amigos de Deus foram Adão e Eva. And they related in a wonderful relationship with Him. Eles tinham uma relação maravilhosa com Ele. Even says in Genesis 3 that God came and asked at the cool of the day, "Where are you, Adam?" Em Gênesis 3 diz que o que aconteceu é que Deus foi pelo jardim, estava a passear durante o dia e perguntou: onde é que estás, Adão? At the cool of the day. Durante a frescura do dia, o início do dia. We in Portugal know what that means in summer. Nós sabemos o que é que isso quer dizer durante o verão, não é? Yeah, we do in Mexico too. Lá no México também. When God comes at this specific beautiful time and wants to meet with His friend. Quando Deus vem naquele momento específico tão bom e quer encontrar-se com o seu amigo. And He says, "Where are you, Adam?" E ele pergunta: onde estás, Adão? Do you think He was asking for the geographical place where He was? Acham que ele estava a perguntar porque não sabia a sua localização geográfica exata? Don't you think God knew where Adam was? Acham que ele não sabia onde é que Adão estava de facto? You are hiding behind the fig tree back there. Ele estava preso, escondido ali por trás da figueira. God is saying, "Where are you? I miss you. Deus está a dizer: onde é que tu estás? Eu tenho saudades tuas. I made you to have a relationship with me and you just have sinned and broken that relationship." Eu fiz-te para ter um relacionamento comigo, mas tu pecaste e destruíste a relação que tínhamos. Genesis 3 is not just sin. Porque Gênesis 3 não é apenas pecado, It is a broken friendship. é um relacionamento, é uma amizade que foi destruída. That Jesus was with His death giving us the opportunity to go back to that. Que Jesus, através da sua morte, nos dá a oportunidade de voltar àquilo que Adão tinha no jardim. So we come back to John 15:15 and I will end with that. Então, se voltarmos para João 15:15 e vamos terminar com este versículo. And a few things that John 14:15 teaches us. E algumas coisas que nos ensina nestes dois versículos que vamos ler. And I will read it to you. John 15:14 says, "You are my friends if you do what I command. I no longer call you my servants because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends, for everything that I've learned from my Father I have made known to you. You did not choose me, but I chosen you and appointed you so that you might go and bear fruit that will last, and also that wherever you ask in my name to my Father, He will give to you. This is my command, love each other." Amém. Wow, that has meaning. Isto tem significado.
It's not just being a friend, não é só ser amigo, not just a new idea. não é só uma ideia nova. It is something that God wanted from the very beginning, and He's telling the disciples, this is what I want you to be. É algo que Deus tinha planeado desde o início e está agora a dizer aos discípulos, é isto que eu quero que vocês sejam para mim. Now I find in these two verses that there is a purpose to be a friend of God. Agora também encontro nestes versículos que há um propósito pelo qual devemos ser amigos de Deus. It's not just, oh, okay, I have the tag, I am a friend of God. Não é só, olha, eu quero ter agora uma etiqueta a dizer eu sou amigo de Deus. Now I'm part of the club. Agora faço parte do clube. There is a purpose. Há um propósito. The first one I see is that God's friends heard God's will and plan. A primeira coisa que eu vejo é que os amigos de Deus conhecem, ouvem o plano de Deus. He will speak to you as his friend, Ele falará contigo enquanto amigo and he will tell you what's going on in the world now. e vai te dizer aquilo que está a passar no mundo agora. How many of you would like to know what the plan of God is for this world in the midst of everything that we're hearing in the news? Quantos de vocês é que gostavam de saber qual é o plano de Deus para o mundo no meio de tudo aquilo que nós ouvimos nas notícias? Very simple. Muito simples. Be his friend. Sejam amigos dele. 2. Em segundo lugar, No one can become God's friend on his own merit. ninguém se pode tornar amigo de Deus pelo seu próprio mérito. I have done enough, God. How come I'm not your friend? Eu fiz tudo o que tu querias, fiz o suficiente, porque é que eu não sou teu amigo ainda? I preached for 40, 50 years. Eu preguei 40, 50 anos. I gave everything I had to the poor. Eu dei tudo aquilo que eu tinha aos pobres. I've served in the church all my life. Eu servi na igreja toda a minha vida. There is nothing you can do. Não há nada que possamos fazer. It is chosen by him. É escolhido por Ele. He's chosen his friends. Ele escolheu os seus amigos. Okay? So, where does God choose his friends? From his disciples. Because they were his disciples, the one that he was talking to. Então, como é que Ele escolhe os seus amigos? Escolhe-os dentre os seus discípulos. What do you need to be a disciple of Jesus? Então, temos de ser discípulos dele. Accept him as your Lord and Savior. Temos de o aceitar, temos de o receber enquanto Senhor, enquanto Salvador. And surrender your life to him. E temos de lhe entregar a nossa vida. Almost nothing. É quase nada. Very little thing. Muito pouco, não é? But that's the only way. Mas é o único modo. Okay. 3. He gives a command as a sign. Então, o terceiro, ele dá um mandamento enquanto sinal To those that are his friends. para aqueles que são amigos dele. They love each other. Eles amam-se uns aos outros. They love spending time with each other. Eles amam passar tempo uns com os outros. They love helping each other. Eles amam ajudar-se uns aos outros. But if it stays there, it's just a club. Mas se não passar disso, é apenas um clube. He also sends them to love those unlovable. Ele também os envia a amar aqueles que são impossíveis de amar. He sends us to love those that nobody loves. Ele envia-nos a amar aqueles que mais ninguém ama. Those that need Jesus. Aqueles que precisam de Cristo. Yeah? The love that we have from God, we must express it. O amor que nós temos de Deus, nós temos de expressar. That is a sign. Esse é um sinal. So he also said, Jesus, in another place in the New Testament, he said, and they will know you are my disciple because. E ele também diz noutro sítio, no Novo Testamento, eles conhecerão que são meus discípulos, porquê? Because you love each other. Porque se amam uns aos outros. This is the key to being a church that is effective in the world. E esta é a chave para estar numa igreja que é eficaz no mundo em que vivemos. They love each other. Eles amam-se uns aos outros. They express that love. Eles expressam esse amor. And the world wants to be in there. E o mundo quer estar lá.
If you ever wanted a plan for evangelism, that is the greatest. Se uma vez quiseres ter um plano, uma ideia para o que é o evangelismo, esse é o maior plano que podes ter. If you ever wanted a plan in how to grow a church, that is the greatest. Se uma vez quiseres ter um plano de como fazer crescer uma igreja, esse é o maior plano que podes ter. It is not a preaching of fire and it is not. Não é uma pregação de fogo e do que quer que seja. It is the love of Christ in you expressed to others. É o amor de Cristo em ti que é expresso aos outros. 4. Quarto, He requires obedience to his friends. ele requer dos seus amigos esta obediência. He will not share his plan to somebody who will not obey it. Ele não tem interesse em partilhar o seu plano com alguém que não vai obedecer ao seu plano. If he tells me, David, I want you to preach at this corner tomorrow and meet such and such that is going to be there to listen to you, and I will not go, he will not tell me. Se ele disser, David, eu quero que tu vás até aquele sítio, quero que vás pregar naquela esquina, porque está ali uma pessoa que vai precisar de ouvir aquilo que tu vais falar. E se ele sabe que eu não vou fazer, porque é que ele me vai contar o seu plano? Obedience. A obediência. And the last one is the friendship with God has a purpose. E a última coisa é que a amizade com Deus ela tem um propósito. To produce fruit for his kingdom. Que produzamos fruto para o seu reino. A fruit that will last. E fruto que dure. What is the only thing that we can produce in this world that would last for eternity? Qual é a única coisa que nós podemos fazer neste mundo, ou podemos produzir neste mundo, que vai durar para a eternidade? Love. Love, amor. Não? No. It is something more practical. It is something more efficient. It is something that God wants you to be doing. É algo mais prático ou eficiente, algo que Deus quer que nós façamos? What is? Spread the word. Espalhar a palavra? The Espalhar a only palavra. thing that you will know of in eternity is if you spoke to somebody about Jesus and he repented and came in a relationship with him, therefore he will be in eternity too. Então a única coisa que vamos saber na eternidade vai ser aqueles que nós partilhamos a palavra sobre Cristo e eles se arrependeram e vão poder estar lá connosco também. That is the fruit that lasts forever. Esse é o fruto que permanece para sempre. You can give food to somebody. Nós podemos dar comida a alguém. You can give money to somebody. Podes dar dinheiro a alguém. You can pray for somebody. Podes orar por alguém. You can give yourself to the church. Podes entregar-te a fazer tudo pela igreja. The only fruit that remains, O único fruto que vai permanecer it's a soul that has related to God again. é alguém que se relacionou com Deus, que foi salvo por Cristo. God wants us, each one of us, to be his friend. Então Deus quer que cada um de nós seja seu amigo. So I invite you to be obedient. Então eu convido-vos a serem obedientes. I invite you to hear God's voice. Eu convido-vos a ouvirem a voz de Deus. Let's ask the Father for miracles because, I forgot that one, He says, everything you ask the Father in my name, He will be given to you. Vamos pedir ao Pai milagres porque Ele diz, tudo aquilo que pedirdes ao Pai em meu nome ser-vos já concedido. Hey, how many of you would like your prayers to be answered? How many of you would like to pray for the sick? Quantos de vocês é que querem ver as vossas orações respondidas? Quantos de vocês é que querem poder orar pelos enfermos? How many would like to see miracles? Quantos é que gostavam de ver milagres a acontecer? Be God's friend. Vamos ser amigos de Deus. Very simple. Very simple, right? É muito simples, não é? Let's love each other. Vamos amar-nos uns aos outros. Let's take the gospel to those that don't have it. Vamos levar o Evangelho àqueles que não o conhecem. Amen. Amém? Let's pray. Vamos orar. Would you stand with me? Podem pôr-se de pé comigo?